Jesus, obrigado, Jesus. Tu és a luz, Senhor, Tu és a paz, aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos podem estar assentados. E é maravilhoso, né, irmãos? Quanta verdade a Bíblia tem. E a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sol da terra, né, através de Jesus. E é maravilhoso, nós temos uma luz hoje, nós temos algo, né, que nos ilumina, nos faz, né, brilhar nessa terra. Né, Jesus é a paz dos homens, Jesus é o pão do faminto. E hoje nós vivemos num mundo, numa condição onde as pessoas estão muitas vezes em trevas, em escuridão, as pessoas estão sem paz, estão sem alimento, estão sem o que buscar, estão buscando em tantas coisas nessa vida. A gente vive num mundo hoje que está, né, nos atribulando, que está nos oprimindo, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade do Senhor, e isso que nós cantamos aqui é pura palavra de Deus. E aonde que muitas vezes nós estamos buscando nos preencher, em que fonte nós estamos indo, de que bebida nós estamos tomando, de que pão que nós estamos comendo, sendo que Deus tem o pão nosso de cada dia. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, nos dê o pão nosso de cada dia. Deus tem um pão, e é o pão da vida, da alegria, da paz, e nós temos que estar buscando isso. E é tremendo essa palavra que o pastor deu aqui, e foi muito bom, maravilhoso, que fechou assim com aquilo que a gente vai falar hoje, porque nós vemos ali o Sermão do Monte. Jesus nos ensina a maneira que nós temos que viver, a maneira que nós temos que nos comportar, a maneira que nós temos que andar nessa terra, a maneira que nós temos que nos relacionar. E todo o sermão inteiro ele fala em questão de relacionamentos. Em relacionamentos que nós precisamos ter a maneira certa de nós vivermos. E é tremendo que os discípulos de Jesus estavam do seu lado, e vendo e acompanhando aquilo que ele falava e aquilo que ele realmente vivia. Então ele estava mostrando: me sigam, eu sou o caminho e a verdade, olhem a maneira que eu faço. Então esse é o grande propósito de Deus, e nessa caminhada dessa vida a gente anda dessa maneira, buscando o propósito eterno de Deus, que é, vamos ver se a igreja está ligada, qual que é o propósito eterno de Deus? Uma família que cuide dos filhos, semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Ó, está fraco, vamos lá, todo mundo sabe, põe força nessa máscara aí. Qual que é o propósito eterno de Deus? Muitos filhos para a glória de Deus, amém? Então nós estamos caminhando para isso. Só que nessa caminhada, para nós chegarmos nesse lugar, que é o propósito de Deus, que Deus quer que você e eu cheguemos, alcancemos esse lugar, nós infelizmente estamos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E nesse mundo nós temos aflições, financeira, de relacionamentos, no trabalho, então, em quase todas as áreas. E nós temos um fator que hoje, quando a gente conversa com as pessoas, que é o primeiro fator, que é o fator tempo. Tudo que você pede para alguém, primeira coisa que as pessoas dizem: não tenho tempo, não posso. E esse fator tempo hoje, ele está realmente prejudicando muitas vezes a nossa vida, está nos tirando e nos distraindo do propósito que Deus tem em nossas vidas. Os irmãos estão compreendendo? E nós precisamos aprender a administrar isso através do que? Da palavra, do Sermão do Monte, através do que? Buscar o que? O pão nosso, buscar o Espírito Santo, buscar a paz de Deus. Se nós não tiver a paz de Deus na nossa vida, né, no nosso caminho, durante o nosso pão diário, a gente, no fator tempo, a gente vai se perder. A gente não vai conseguir ter uma consciência, ter um emocional sadio, e muito menos ter realmente uma vida cristã sadia. Então, aonde que os discípulos de Jesus, que andavam com ele, estavam com ele entendendo tudo isso, e Jesus com eles na terra, olha que interessante essa passagem, Mateus 24, 1, gostaria de abrir ali. Tendo Jesus saindo do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras,
os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, olha só que interessante a curiosidade deles. Estavam com Jesus, Jesus nem tinha morrido ainda, e a curiosidade deles: ô mestre, nos fala, quando será a tua vinda e quais os sinais dos finais dos tempos? Porque nós já queremos saber. E é tão interessante, eu creio que foi através do Espírito de Deus que levou eles a fazerem talvez essa pergunta. Por quê? Porque Deus tinha interesse que isso estivesse escrito aqui na palavra de Deus. E essa palavra está escrita nos 3 evangelhos. Está escrito sobre as coisas futuras que iriam acontecer. E ali então Jesus, com seus discípulos, começou a falar acerca do futuro, das coisas futuras que indicariam a sua volta. Ele não deixou ele sem resposta. Não, nem morri ainda, o que vocês querem saber da minha vinda? Não, ele tem o prazer, de fazer com que eles ouvissem, e Deus tem o prazer que nós venhamos saber disso hoje também. Nós, como cristãos, como vivemos nessa terra, nesse mundo, nós temos que ter esse entendimento, porque Deus quer que a gente saiba sobre essas coisas. Mas uma coisa Ele deixou claro, porque a hora, o dia e a hora são desconhecidos, ninguém sabe, mas que as pessoas iam estar tão distraídas com os cuidados da vida, que não iriam perceber os sinais. Então a gente vê o fator tempo hoje, distração, a distração. Os maiores causadores de acidente de trabalho, acidente de trânsito, o que é? Distração. A pessoa está ali e se distrai com alguma coisa, quando vê, bate. Acidente de trabalho, nas empresas, a maioria, o que é? Uma distraçãozinha de nada que o cara teve, aconteceu o acidente. E hoje, e a palavra de Deus nos diz, que nós temos que cuidar, porque a distração nós faríamos não perceber os sinais. E tem muita distração hoje que tem nos tirado a gente de observar os sinais da vinda de Jesus, o qual é importante, porque a palavra de Deus diz que por isso tudo passa, tudo vai passar nessa vida, mas o que está escrito aqui, isso que Jesus falou para eles, a palavra de Deus jamais vai passar. Então eu quero trazer aqui hoje para os irmãos algo para vocês meditar, racionalmente, sendo irracional mesmo, e ver se vocês não estão tão distraídos, vocês estão realmente por dentro dos acontecimentos. Porque se essa palavra está escrita aqui nos 3 evangelhos, é porque Jesus quer o quê? Que a gente fique ligado. Nós precisamos estar ligados nessas coisas. Então, a continuação, eu vou estar lendo por aqui, 24, pode voltar mais um ali, voltar mais um. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, do final dos tempos. Pode continuar. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Primeiramente, o que ele disse? Fiquem ligados, prestem atenção para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis. Então vai ter, a gente já está ouvindo rumor de guerra, o que diz ali? Estão ouvindo isso, não se assustem. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, o que vai acontecer? Será salvo. Então, aquele que perseverar. Então, preste bem atenção nessa palavra. Diga assim: perseverar. Diga: eu preciso perseverar.
E não é só hoje ou amanhã, é até quando? Até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E ali continua: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus, amém? Então essa foi a dica que Jesus falou para os discípulos, essa é a dica que Deus nos dá hoje, para a gente estar prestando atenção. E a gente, como cristão, a gente tem que tirar as distrações da nossa vida, porque muitas vezes a gente está perdendo. E hoje essa palavra para você meditar, né, e pedir para Deus, assim, sinceramente no coração: Senhor, me sonda nessa noite, né, veja se há algum caminho mau em mim, me mostra, porque eu preciso hoje estar aqui ligado, eu preciso estar antenado, porque eu preciso perseverar até o fim, porque o nosso propósito é alcançar a coroa da glória, é a salvação. E muitas vezes nós achamos que somos salvos, que está tudo certo, tudo ok, estamos distraídos e muitas vezes estamos perdendo. Por isso que diz a palavra de Deus: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu quero começar com algo aqui, o versículo 4, não precisa colocar lá, não. Ele diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui fala claramente que muitas pessoas tentarão usurpar o título de Jesus. E isso a gente não vê muito aqui. A gente tem aquele cara aí no Brasil, né, que ele é até meio comediante e tudo, mas ele tem um monte de seguidor. Ele se diz ser o Cristo, né, meio comediante o cara, mas, e tem seguidor. E não só aqui, irmãos, em muitos lugares fora tem pessoas que se dizem que são a segunda encarnação de Cristo, e fazem maravilhas, milagres, e dizem que são a encarnação de Cristo. Então essas coisas já estão acontecendo. Então Jesus falou de coisas futuras, e hoje nós vamos falar dessas coisas que não são tão futuras assim, que já estão acontecendo nos nossos dias. Outra coisa, quem é que está esperando o Messias? O povo judeu não está esperando o Messias ainda? Então virá ainda um Messias, que será proclamado, dito o Messias que os judeus esperam. Então a gente vê o que? Cuidado para que não vos engane sobre essas questões. Então tem muitos líderes espirituais que fazem sinais e milagres, intitulando-se de ser a segunda encarnação de Cristo. Isso acontece, isso é real, é a realidade. Versículo 6, que nós vamos falar sobre guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então hoje, mundialmente, uma pesquisa atualizada de hoje, segundo a ONU, existe atualmente mais de 30 regiões no mundo com a presença de conflitos, conflito feio, conflito armado, e a maior parte desses conflitos envolve disputa de território, motivação entre diferenças religiosas e controle de recursos naturais. A gente tem visto isso hoje. E existe uma guerra que muito por trás, que a gente não muito vê, que é a cibernética, né, que fala, né? Que a gente nem está por fora, o que tem de coisa acontecendo aí que a gente nem sabe, mas essas coisas estão acontecendo. Agora nós vemos, né, os rumores de guerra entre Rússia e a Ucrânia. Então, e as pessoas estão apavoradas: será que vai ter guerra? Será que vai ter a segunda guerra, terceira guerra mundial? Uns falam que sim, uns falam que não, mas o que diz a palavra aqui? Que vai acontecer essas coisas, não é para nós nos apavorar, se assustar, porque é necessário que aconteçam essas coisas. Então essas coisas já estão acontecendo, aquilo que Jesus falou futuramente, já estão acontecendo essas coisas nos dias de hoje, né? A guerra entre Israel e Palestina, uma guerra que dura, né, quantos anos, quantos séculos aquela guerra dura, que guerras civis, irmãos, aqui no nosso país, a gente tem Rio de Janeiro, facção, essas guerras entre facção e tantas coisas, que é? Já são guerras. Então a gente vive no meio dessas guerras.
Então, muitas vezes, quando a gente está ali, domingo, hoje falei de manhã, né, a gente almoça, faz aquele churrasquinho sossegado, né, dá aquela dormidinha. Enquanto a gente está fazendo isso, enquanto a gente está aqui agora, tem milhares de pessoas morrendo em guerras, se matando. Amém? Os irmãos estão acompanhando aí? Agora vamos para o versículo 7, que fala sobre a fome. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então tem um relatório da SOF, que é um Estado de Segurança Alimentar Mundial, que diz assim, que foi divulgado pela Organização das Nações Unidas, estimou que cerca de 1/10 da população global estava realmente em 2020, no ano marcado pelo início da pandemia da Covid-19, o relatório diz que a fome pode ter atingido 811 milhões de pessoas em todo o planeta. Então, de 2019 para 2020, na pandemia, teve um aumento de 360 milhões de pessoas com fome. E tem uma estatística que só no Brasil existem 19 milhões de pessoas que passam fome. Essas coisas a gente não sabe. Então, essas coisas já estão acontecendo no nosso meio. E é interessante que o versículo diz assim, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Então, hoje a gente vê o quê? A China domina quase tudo no mercado, né? Então, se ela fechar uma porta para um país de alguma coisa, que ela conseguiu conquistar devagarzinho, o que acontece? Passa fome. Né? Quantas empresas, quantos trabalhos, só no Brasil dependem da mão de obra, de tanta coisa de lá. Estão entendendo como as guerras estão acontecendo por trás? Então, talvez não vai ter uma grande guerra mundial, todo mundo matar, entrar, invadir o país. Não, ela já está acontecendo dessa maneira. Os países se bloqueando. A gente vê Estados Unidos, né, se resolve vetar, né, com algum outro país, não entra uma mercadoria, e tudo influencia. Né, exportação aqui, quando vetam exportação, por exemplo, de carne, em algum país, que entra alguma pandemia, alguma peça numa carne, o que acontece? Aqui na nossa região, Santa Catarina, todos os frigoríficos, né, olha o tanto que cai, e é uma corrente que afeta todo mundo. Então, isso já está acontecendo, e tem países que estão se preparando para dominar tudo, e eles foram como? Sutilmente. Vocês vão vendo aqui como as coisas estão realmente acontecendo. Hoje, nos dias de hoje, terremotos, né? A gente vê hoje o que é terremoto, maremoto, deslizamento, só o que tem só no Brasil, deslizamento, esse último no Rio de Janeiro ali, matou 160 ali, né? O que o Mateus falou, né? Foi semana passada ali. Então, o que, Petrópolis, o que tem de coisa acontecendo na nossa volta? Deslizamentos, vazamentos de usina nuclear, tsunamis, inundações, erupções de vulcão, lixo tóxico, poluição, miséria, epidemias, doenças terríveis e tantas outras tragédias se alaçam por todos os locais da terra. E Jesus, o que ele está falando? Fique ligado nessas coisas, prestem atenção. O que os discípulos pediram? Quando que vai ser a tua vinda e os finais dos tempos? Ele está dizendo, fiquem prestando atenção nessas coisas futuras. Lá ele estava falando há 2000 anos atrás. E hoje, muitas vezes ele está assim, não, isso aí vai acontecer, não sei quando. Então, se a gente for trazer essa reflexão que eu estou trazendo, para nós entender que essas coisas já estão acontecendo aqui. E olha que interessante, só o ano passado teve mais de 300 mil terremotos no mundo. Quem sabia disso? Ninguém. E Jesus foi claro, presta atenção, terremotos, fomes, e somente 100 mil aos que são, que fazem parte da escala, né? Os outros não foram muito sentidos, mas teve mais de 300 mil terremotos. E só no Brasil, o ano passado, teve 248 tremores de terra. Você sabia disso? Então, o que Jesus falou? Prestem atenção, vão prestando atenção. Está acontecendo, não ache que está longe não, que você pode ficar de qualquer maneira aí. Prestem atenção, perseguição, olha que interessante isso. Versículo 9, ele diz assim,
Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Existe uma ONG que ela chama Portas Abertas, e é tão interessante que ela todo ano, ela publica uma pesquisa anual, sobre isso aqui, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Então, o número de cristãos perseguidos no mundo aumentou, do ano passado para cá, de 2020 para 2021, 30%. Então, essa ONG protestante publica, todo ano, o seu índice mundial de perseguição de cristãos, desde a discreta opressão diária, até a mais discreta, até a mais violenta e mais extrema. Então, eles fazem esse tipo de pesquisa. Então, entre 1º de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021, a discriminação e a perseguição afetaram mais de 360 mil cristãos em um ano. Estão vendo? É futuro, está acontecendo, está acontecendo. Incluindo católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos, neopentecostais, etc., em 77 países acontecendo. Então, isso representa um aumento em relação a 340 milhões de pessoas que foram afetadas no período anterior, destaca o relatório. Agora vou mais. Em 2021, 5.898 cristãos foram assassinados, um aumento de 24% em relação a 2020, que teve 4.761 casos, segundo o relatório. Então, isso está acontecendo? Está acontecendo. Por outro lado, o número total de igrejas invadidas, olha só isso. Igrejas invadidas, destruídas, ou que tiveram que fechar, foi de 5.110 no ano passado, em comparação com 4.488 no ano anterior. A gente já viu aqui no Brasil, teve umas 2 semanas atrás, viu que invadiram uma igreja lá, né? Aqui está acontecendo. Entraram lá, invadiram uma igreja lá e começaram a esculhambar. E vocês acham que nós estamos... aqui na nossa, aqui, quando vem nós fazendo culto, jogaram bomba aqui em cima. E vocês acham que essas coisas acontecem só lá fora? Vocês acham que essas coisas já não estão acontecendo nos dias de hoje? Você acha que falta quanto, né, para essas coisas acontecerem com nós, aqui, ó, essa liberdade que a gente tem aqui de culto, ó, tudo aqui faceiro, tranquilo, né, dali a pouco chega um bando de gente aqui, para fazer arruaça, quebrar coisa. Não, a gente não está longe disso. Então, tudo está se movendo e essas coisas estão acontecendo. E olha que interessante, a China sozinha, ela contribuiu para 59% dos fechamentos de igreja, só lá. E a gente vê, né, o que tem por trás dessa pandemia tudo aí, né? A gente acha que a gente filosofa tanta coisa, né, mas está tudo aqui. É o governo do anticristo que vai se levantar, as coisas que vão acontecer, porque precisa essas coisas acontecer. Né? A perseguição já está acontecendo. E olha só que interessante, continua, esse país está agora estendendo discretamente esse seu trabalho, utilizando a crise sanitária. Então, uma crise, precisamos fechar tudo. A manobra é simples, as igrejas fecham por conta dos confinamentos, enquanto as autoridades aproveitam para declarar oficialmente o seu fechamento, segundo a ONG. Então, nós vemos aqui, o que aconteceu nesses últimos 2 anos? No Brasil, você acha que através da pandemia, porque teve esse confinamento, algumas igrejas não fecharam, várias igrejas mirraram? Quantos cristãos se desviaram, se esfriaram na fé? O que é isso daí? Centro de estratégia que já está acontecendo. São os sinais. Então, não vai vir uma coisa tão destrutiva como a gente imagina. Ah, não, vão matar, a perseguição vai acontecer quando todo mundo entrar, invadir, prender a gente. Não está, já está acontecendo, como sutilmente já está acontecendo isso. Talvez não aconteça da maneira que a gente imagina na nossa cabeça, na época de Jesus, como é naqueles países lá, onde é que é a missão que a gente ajuda a dar crossover, lá que ninguém pode falar de Jesus, que as pessoas são perseguidas, mortas.
Para nós não vai dessa maneira, mas já está acontecendo como? Sutilmente. Não, fica em casa, não tem problema, vamos indo. Quantos irmãos se esfriaram? Nós temos amigos pastores, né? Quantos, né? Quase perderam a pica a igreja, os irmãos, por causa do esfriamento. Isso é tudo estratégia. E olha só o que essa ONG ela escreveu, né? Discretamente, está agora entendendo discretamente esse trabalho, utilizando a crise sanitária. Então, tudo há a mão de Satanás por trás dos acontecimentos. Mas o que Jesus disse? Fique ligado, fiquem observando essas coisas. E as portas abertas, que essa ONG também observa um aumento de 44% no número de cristãos detidos por causa da sua fé, com 4.277 casos registrados em 2020 e já 6.175 em 2021. Muitas vezes nós pensamos que é nesses países aí, onde essa missão crossover está, né, que não pode falar de Jesus, onde eles estão sendo rejeitados, dominados, mas não. Então nós devemos lembrar que ao nosso redor, em nosso círculo social, está acontecendo já no nosso país, o que é? Decisões políticas, ideológicas e a mídia. O que está acontecendo? Com a política, com a mídia aí, o que eles estão implantando? O que eles já estão tirando? Já está acontecendo. Talvez não vai vir essa perseguição que a gente espera, mas já está sendo plantada. Ah, não, isso aí não. Isso aí é bobeira. E eu creio que pela oração do nosso povo aqui, de a gente orar, né, nós não estamos já vivendo uma opressão mais forte que isso. Você acha que quanto tempo que vai durar para que nós não seremos calados? Liberdade de expressão, já estão falando aí que se certos partidos ganhar, vai acabar a liberdade de expressão. Vocês acham que não vai acabar isso aqui que a gente está vivendo hoje? Vai acabar. Isso não está longe, já está acontecendo nos nossos dias, né? Mas nós, pelo poder de Deus, nós não vamos vivenciar isso aqui no nosso Brasil, amém? Porque nós temos um povo, né, que ora, um povo forte, em nome de Jesus, amém? E nós temos que lutar contra isso. Versículo 10, escândalos e ódio. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que a gente vê hoje? As redes sociais, o que é, irmão? É só gente se atacando. Eu escrevo um negócio lá, porque esse piano é bonito, com essa luzinha, outro já vem lá, esse piano é horrível, porque esse piano é não sei o quê. É só assim, é só ataque. A gente vê ódio, um ódio das pessoas. Hoje o coração das pessoas, um ódio, trai uns aos outros, emprego e tantas coisas. As pessoas, para conseguir alcançar o objetivo delas, elas fazem qualquer coisa. O que a gente vê? Não acontece isso em nossa volta? A gente vê a todo momento, né? Quem nunca passou por isso? A gente passa, e a gente vê essas coisas acontecendo, e Jesus disse o quê? Para nós ficarmos atentos. Nesses dias, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A gente até vê até os cristãos, né, irmãos? Se atacam e se guerreiam, por causa de coisa de doutrina, ficam brigando, ficam se discutindo. Né? Isso aí é ridículo. O que é isso aí? É a palavra se cumprindo. Vamos lá, vamos mais fundo. Marcos 13, 12 diz assim: o irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai ao seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. A gente vê a todo momento isso, né? Rebelião, filho. Os filhos hoje não respeitam mais os pais. Pode ver, antigamente era, o pai falava um negócio, hoje não, hoje ergue para 6. E nós já estamos vivendo essa geração. Versículo 11, falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é sério. O que tem se levantado com essa mídia, rede social e de falso profeta, que tem enganado quanta gente, irmãos? E aqui diz o que? Eles enganariam a muitos. Eu sempre tenho a seguinte conclusão no meu coração:
o meu alimento que eu tenho que buscar da minha vida é aqui na minha igreja. O meu alimento, ele vem do meu pastor e da minha pastora. Porque se eu quiser começar a me alimentar de tanta coisa que tem por aí, eu vou começar a questionar muita coisa. Porque tem muitos falsos profetas que se levantariam para enganar muitos. E nós vemos quantas pessoas, né, muitas vezes a gente perdeu por começar com o chão nos ouvidos, começar a ouvir coisa da internet. Não, mas acho que não está certo mesmo aqui. Não está certo isso. Né? E a palavra de Deus diz que Deus levantou, né, um anjo da igreja, que são quem? Os nossos pastores. E qual que é o lugar de nós buscarmos alimento? É na nossa igreja, é através dos nossos pastores. Tem alguma dúvida, alguma cisma? Não vá procurar na internet. Vem aqui conversar com os pastores. Tem uma dúvida em tal área, tal questão. E daí a gente vai lá, que nem o pastor, eu falei, né, eu tenho uma dúvida, coisa sobre dízimo, uma questão, vai lá na internet, tem um monte de gente que fala um monte de coisa sobre isso. E a gente vê hoje o que é a super graça. Hoje a gente vê que a super graça aí é a moda. Não dá nada. Deus te ama. Jesus te ama. No final das contas vai dar tudo certo. Deus é amor. Alguém já ouviu falar isso? Não tem problema. Pode continuar no pecado. No final vai dar tudo certo. Você acha que vai? Você arriscaria isso? A super graça. Então, quantas pessoas hoje estão indo para o evangelho porque, não, a vida é mais leve, né? Eu posso andar como eu quero, eu posso fazer como eu quero. Não, seja feliz na tua vida, né? Seja feliz, não importa o que você faça, seja leve, seja feliz. Tem muitas pessoas pregando isso, e sendo que a graça, o pastor falou ali da lei, o que a lei diz? Não matarás. Daí Jesus, ele amplia a graça de Jesus, ele fala assim, aquele que ferir o seu irmão, aquele que encolerizar o seu irmão, é um assassino. Então, cadê essa super graça? Jesus, o que ele fez com a lei? Ele ampliou. Né, se adulterarás. Mas Jesus disse aqui, se você ficar olhando para uma mulher já com intenção impura para ela, o que aconteceu? Já adulterou. E nós temos que entender algo, que Jesus é amor, Jesus era maravilhoso, Jesus era. Aonde ele chegava na multidão, o que ele fazia? Ele curava as pessoas, ele curava as pessoas das doenças, de tudo. Mas a hora que ele sentava, e a hora que ele ia abrir a boca para pregar, o que ele fazia? Ele falava a verdade. Ele pregava com intuição. É o seguinte, se você achar que a tua vida é leve, é dessa maneira, no mundo tereis aflição. Não é fácil. Persista. Alguém já viu alguma palavra de Jesus leviana? Jesus foi o homem que mais falou sobre o inferno. As parábolas de Jesus, todo momento ele estava alertando as pessoas sobre o inferno, que o inferno é real. Essa palavra aqui, Jesus, os discípulos chegaram e pediram, Senhor, o que vai acontecer? Olha tudo isso. Às vezes pode pensar, meu Deus, o mundo é tão ruim, ainda eu tenho que ficar ligado com essas coisas. O que Jesus falou? Né? Não quero viver uma vida leve, se ligue com as coisas que estão acontecendo. Jesus veio para trazer espada. Não veio para trazer, ele veio para trazer separação muitas vezes. Para você servir a Deus, muitas vezes é necessário se apartar de tantas coisas. E ele disse na palavra dele. Então Jesus, toda vez, se for ver toda a palavra de Deus, que Jesus pregou, que Jesus fala, ele está falando o quê? Do reino. Para conseguir o reino não é moleza. Não é, não, está tudo bem, né? Pode fazer o que quiser na tua vida, está tudo certo. Não está, não. Então cuidado com os falsos profetas, porque eles enganarão a muitos. E a Bíblia diz que até os escolhidos seriam enganados. Então, se você acha que tem que ter uma vidinha leve, numa boa, você está enganado. Não arrisque a tua salvação. Então, nós sabemos que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. Porque é esforço. E nós temos que prestar atenção e cuidar com aquilo que nós temos sido alimentados.
Nós temos aqui uma igreja, nós temos aqui irmãos abençoados, temos as células. Se alimente do alimento que Deus, aonde Deus te colocou, que esse aí é o alimento, né, de vida para a tua vida. Deus colocou os nossos pastores no nosso caminho, na nossa vida, né? Nós escolhemos estar aqui, andar junto, ser pastoreado. Então se alimente, né? Venha, busca o Senhor, não deixe de ser enganado, porque muitos serão enganados. Versículo 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só que forte isso. Por se multiplicar a iniquidade, o que é? Tudo que a gente está vendo hoje, ó. Se a gente ligar o jornal, por exemplo, aqueles programas sensacionalismo, né? Pode ver, só pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa e tantas outras coisas. Então, a iniquidade aí, ela está assolada, não tem mais jeito. Então, por se aumentando a iniquidade, o que acontece? O amor de quase todos esfriaria. Aqui diz a palavra de Deus. Então, nós vemos famílias sendo destruídas, cobiça, roubo, brigas, falta de respeito. Hoje está aí, essas coisas estão aí, estão à nossa volta. Mas os sinais dos fins dos tempos, eles estão por todas as partes. Nós devemos ficar atentos, porque, e o maior propósito de todas essas coisas, desse esfriamento, é nos afastar do quê? Nos afastar da igreja, nos afastar das pessoas. Qual que é o maior propósito do inimigo hoje? É afastar a gente dos relacionamentos. Não me relaciono com ninguém porque as pessoas ferem. Né? Quantas pessoas falam isso? Eu não me aproximo muito porque a gente é ferido, mas pessoas também curam. Você sabia disso? Pessoas ferem, claro que ferem, né? Todo dia à nossa volta tem pessoas muitas vezes nos ferindo, mas as pessoas curam também. E a gente vê tanta maldade na vida das pessoas, tu põe um negócio, a pessoa já critica, a gente já se fere, já se afasta dos relacionamentos. O que é isso? Isso é o esfriamento, aonde? Por trás, a pandemia, esse esfriamento, as pessoas foram se afastando. Então, hoje, para elas voltarem, olha que interessante, a minha menorzinha ficou quase 2 anos sem escola. E quando a gente começou a sair de casa, ela ficava de pijama, ela dizia, não, pai, eu não quero sair de casa, eu quero ficar de pijama. Olha só como isso realmente toma conta. Eu falei, não, filha, temos que botar uma roupinha, vamos sair, temos que ir para a aula, temos que fazer as coisas, mas no começo, a hora que voltou as coisas ao normal ali, ela queria ficar só em casa ali. Que é esse um esfriamento. E hoje nós vemos, né, as pessoas trocando relacionamentos para não se ferir, para tantas coisas aconteceram, né? Muitas vezes tem pessoas que se apegam, muitas vezes em animais. Hoje o ramo pet é o ramo que mais tem crescido, nos últimos 5 anos, assim, pode ver em Caçador, em cada esquina tem um, porque é bom ter os bichinhos, né? Os cachorrinhos, é bom, já tive 2 cachorrinhos, bichinho é maravilhoso, a gente ter os bichinhos, mas tem muita gente, por exemplo, trocando o relacionamento, né, para não se ferir, coisa para se apegar num bichinho. Tem pessoas assim. Olha só o que é esse esfriamento. Não, eu prefiro ficar pegado aqui, né, com o meu bichinho, ele não me fere, ele não faz nada, e se afasta de pessoas, familiares. Tem milhares de pessoas vivendo dessa forma. Essas coisas estão acontecendo. Então, não é uma coisa natural, né? A gente ter o nosso bichinho lá, a gente curta, é tão bom, né? Mas as pessoas hoje estão trocando, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu prefiro ter uns cachorrinhos do que ter filho. Prefiro ter meu bichinho aqui do que ter um marido. Isso é real, está acontecendo nos nossos dias. Então, o esfriamento, e ele está vindo, se a gente não vigiar, que a Bíblia diz assim, quase todos. É duro, né? Então a gente tem que vigiar, se a gente não está nesse quase todos. Podia falar, né, que o amor se esfriaria e alguns se esfriariam.
E Jesus já diz o amor de quase todos, que é quase todo mundo, gente. Então temos que ficar ligado, Jesus disse, para a gente não se esfriar. Versículo 14, que nós lemos: aquele que porém perseverar até o fim, será salvo. Então nós vivemos nesse mundo, está desse tipo de negócio, mas o que a gente tem que fazer? Perseverar, diga perseverar. A gente está nesse mundo, não tem como sair. A gente está vivendo isso, está acontecendo isso, a gente entendeu, os sinais estão aí, está próximo a vindo. O que eu preciso fazer? Perseverar, não ter que entrar no curso do mundo, não ter que aliviar a minha vida, mas eu tenho que perseverar onde? Na palavra. E aqui continua: será salvo, e será pregado este evangelho, aquilo que a gente está vivendo hoje, aquilo que Jesus está falando, do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, enquanto não for pregado o evangelho para todo mundo, o fim não virá. E essa é a responsabilidade de quem? Diga minha. Então a gente, como crente cristão, muitas vezes está distraído, vendo essas coisas e nos atribulando e distraído, desde pegar essas coisas e ver: opa, Jesus está vindo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos acelerar a vinda de Jesus. Se viu que depende, por que o inimigo quer distrair tanto a igreja? Porque se a gente tomar posse da palavra de Deus e sair correndo aí, com os campos estão pregando, o que vai fazer? Quem que vai acelerar? Quem que vai acelerar a vinda de Jesus? É a gente. Está entendendo? Por que o inimigo quer anular tantos crentes? Distrair tantos crentes? Porque a vinda de Jesus depende de mim e de você, do nosso aceleramento. Porque Deus precisa usar as pessoas. Por isso que a gente investe lá naquela missão, lá na crossover, lá, aquelas pessoas lá, porque a gente quer que aquelas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E eles estão naquele lugar, ó. Enquanto uma pessoa na rua, vou tentar falar de Jesus, ou aquela pessoa talvez ela aceite no coração dela, ou ela vai gritar: aqui um cristão, aqui, ó, vamos pegar, vamos prender, vamos matar. Olha o risco que essas pessoas estão correndo, porque elas entenderam o quê? Que é necessário pregar as boas novas do evangelho. Aqui, essas coisas estão acontecendo, mas a minha função e a nossa que quer é pregar as boas novas, é sair pregando. Vamos acelerar a vinda de Cristo. Nós precisamos que aconteça esse aceleramento na nossa vida. Então virá o fim. Então as coisas que nós falamos aqui, Jesus falou de coisas futuras. E hoje nós estamos falando a mesma palavra que Jesus nos deu, mas coisas do presente. As coisas estão acontecendo e a igreja não pode estar dormindo. Amém? Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E diz assim, ó, que a continuação: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, se a gente está vivendo de qualquer maneira, a gente está despercebido, e quando vir, a gente não vai perceber que Jesus veio. E logo depois, Jesus, ele mencionou a parábola das 10 virgens. Como é que está a sua lâmpada hoje? Tua lâmpada está acesa? Como é que está a tua lâmpada? Tua lâmpada tem óleo? Tua lâmpada se tem a reservinha de óleo suficiente para esperar Jesus? Porque eu digo uma coisa, irmão, sem o Espírito Santo, no mundo que nós estamos vivendo hoje, no presente, a gente não consegue viver, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. E se a gente está cheio do óleo, cheio da lâmpada, no meio de todo esse rolo que a gente está vendo, está acontecendo, a gente não vai ser oprimido, a gente vai viver o quê? Alegria e paz no nosso coração. E aqui continua a palavra de Deus:
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, nosso fortalecimento tem que ser em quem? No Senhor. Em quem você tem buscado, buscar forças nessa vida? Não vai achar em nenhum lugar. Cada vez você vai enfraquecer no teu próprio braço, na internet, nos falsos profetas. Em quem se tem buscado no trabalho só? No dinheiro? Em quem se tem buscado se fortalecer? E aqui diz aqui que nós temos que buscar a força no poder do Senhor. E aqui Paulo nos dá um conselho: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ele continua: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Nós estamos vivendo esses dias hoje, o dia mau. Então, para a gente conseguir viver nesses dias maus, nós temos que nos revestir da armadura do Senhor. Por quê? Agora eu peço. E aqui tem a resposta: permanecer no dia mau e permanecer inabaláveis. Quando a gente se reveste da armadura de Deus, do reino de Deus, de paz, justiça e alegria, a gente se torna o quê? Inabalável. A gente não é muito mais ferido, a gente não é muito mais oprimido pelas circunstâncias, pelos problemas da vida, pelos invés que acontecem na nossa caminhada. Por quê? Porque a gente está revestido do Senhor. Então isso é promessa, a gente se torna inabalável. É dessa maneira que nós precisamos andar para acelerar a vinda do Senhor. Né? E hoje em dia a igreja está decaindo, a igreja está só com problema, só focando o que em si, na minha ferida, no meu problema, daí está focando no propósito de acelerar a vinda do Senhor, de pregar as boas novas. Né? Nenhuma maldição aos que estão em Jesus Cristo, já está liberto, já é livre. Escolha viver esse propósito na tua vida, a partir de agora. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Paulo diz lá em Romanos, o que é tempo do quê? Já é o tempo, está acontecendo as coisas, então tem que se despertar, irmão. Se você está dormindo, se você não se despertar, se fica. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a salvação hoje, a vinda, ela está mais perto do que ontem. Está mais perto do dia que você se batizou. Está mais perto daquele dia que quando se converteu, você era cheio do fogo, você falava de Jesus, se ia, você era alegre, você era feliz, e hoje está dormindo, está mais perto. Então está mais perto e a gente está mais distante do Senhor. E a palavra vai continuando dizendo, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas, mais uma vez, revestivos-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne, não tenha cuidado da carne nem das suas concupiscências. Amém? E Hebreu diz assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Deus está falando com a igreja, e essas coisas nós temos que estar ligados para quê? Não é para nós nos abalar, não, o mundo está perdido, o que vamos fazer? Já está escrito, busca o reino de Deus, você vai ter paz, alegria, e ainda vai passar isso para as pessoas, vai trazer isso para as pessoas, e nós precisamos estar realmente, vigiai, né? Porque não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Nós precisamos vigiar. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui, já para estar subindo. Então, irmãos, meditem nessa palavra de hoje. Se desperte do sono. Se você, hoje Deus te deu um chacoalhão assim para você ter acordado, acorde. Escolha a partir de hoje, a partir de amanhã, não, eu vou fazer.
aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso realmente buscar encher a minha lâmpada do óleo do Espírito Santo, amém? Porque o Espírito Santo é o nosso auxiliador, sem Ele, nada nós podemos fazer, irmãos. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue passar um dia sequer, a gente não consegue viver. Se a gente não acordar de manhã, e já dizer, ô Espírito Santo de Deus, que nesse dia, né, Senhor, controla o meu ser, o meu falar, o meu ouvir, né, a minha mente, os meus pensamentos, esteja comigo, Espírito Santo. Vem nesse dia, me guia, me dirige. É dessa maneira que a gente busca o reino de Deus. Mas a gente deixa para orar quando? De noite, que a gente fez um monte de burrada, um monte de coisa errada, um monte de palavra errada, um monte de coisa que não agrada a Deus, estamos oprimidos, mal, chega na hora de orar, o que faz? Dorme. Canseira, fadiga, opressão. Mas quando nós acordamos de manhã e já pedimos, ó Espírito Santo, está escrito que Jesus, Ele foi aos céus e nos enviaria um Consolador, um Auxiliador. E quanto mais nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos estar com a nossa lâmpada cheia. E não somente a lâmpada cheia, nós temos que já ter sobra para amanhã, para depois da manhã, nós temos que estar revestidos do Espírito Santo de Deus. Você coloca de pé nesse momento, eu quero que você ore